Olá meninos e meninas e sejam bem-vindos a mais um Rabiscando a Vida. O vídeo de hoje conta uma história de uma parada um pouco tensa que eu tô passando, mas relaxa, tá? Que eu vou tentar contar da maneira menos vitimista possível. Eu tenho PhD em transformar a minha desgraça em entretenimento. Aliás, eu não sou bom em fazer os outros sentirem pena de mim. O Luciano Huck nunca vai vir reformar a minha casa. Mas vamos lá. Eu estava me formando na escola de teatro e depois do curso, muitos atores ficam tipo igual barata tonta sobre o que fazer, sabe? Porque não é igual às profissões de verdade que tu sai entregando currículo, sabe? Não tem como chegar pro cara e falar: ô, tu tá contratando um Romeu? Eu também faço a Julieta se precisar. Aí você fica lá eternamente esperando ser chamado pra alguma coisa e muitos desistem. E eu não queria isso. Então eu conversei com dois amigos que se formaram comigo e falei: por que a gente não se junta pra produzir a nossa própria plataforma? Eu tenho um canal no YouTube, não é hiper relevante, mas é melhor do que nada. E aí a gente constrói as nossas próprias oportunidades ao invés de ficar esperando o Wolf Maia se interessar na nossa bundinha. Esses meus dois colegas eram o Raul, que vocês conhecem de vários vídeos, e o outro cara, bom, eu não vou falar o nome real dele, então a gente vai inventar um nome falso pra história. Sei lá, vamos ver... Verme do Caralho. Como um bom judeu, eu tinha guardado todo o dinheiro que eu tinha guardado em absolutamente todos os trabalhos que eu fiz na minha vida. E a gente achou que pra essa parceria ser oficial, pra gente poder se focar 100% no trabalho, a gente precisava tipo de um quartel general, sabe? Então a gente resolveu, os três, ir morar juntos na mesma casa e usar essa casa como estúdio, ilha de edição, escritório, basicamente um local que a gente poderia trampar o tempo todo. Enquanto a gente estava alinhando os detalhes da mudança, um quarto moleque que também tinha se formado com a gente escutou e meio que foi se enfiando no meio, se entrosando e pediu pra fazer parte do projeto. Lembrando que ele pediu, a gente não chamou ele, isso vai ser importante mais tarde. A gente tava super animado e otimista com o futuro e achamos um lugar que pudesse alojar 4 pessoas com um mínimo de conforto. E quando eu digo mínimo, é mínimo. Zero luxo, mas a gente, sabe, não era um presídio, a gente conseguiria dormir sem parecer uma centopeia humana. Era um lugar de trabalho, a gente ia ficar tipo 100% do nosso tempo lá. Então não podia ser uma kitnet em cima de uma boca de fumo. Então a gente escolheu uma casa do lado de uma boca de fumo. Poupando vocês dos detalhes burocráticos, digamos apenas que ninguém tinha comprovante de renda, porque todo mundo era trabalhador informal, sabe? A porra da casa, no final das contas, teve que ficar no meu nome. Sim, isso foi uma puta de uma burrice da minha parte, mas sei lá, cara, eu sentia como se, sabe, eu fosse o idealizador da porra toda, então eu precisava correr mais riscos que os outros. O Raul era fotógrafo, o Verme do Caralho trabalhava num escritório, ou sei lá que merda que ele fazia. E bom, o quarto moleque, a profissão meu pai paga tudo pra mim, tem muitas vantagens, mas não é um trabalho com carteira assinada. Então a casa tava no meu nome e só daí já dá pra sacar que vai dar uma bosta, mas calma, que é bem pior. Finalmente nos mudamos, todo mundo menos o quarto introsão lá, sabe? Ele dizia que tinha que adiar a mudança pra próxima semana, e depois pra próxima semana, e foi adiando e foi indo. E eu tô há quase 1 ano e meio nessa porra e ele nunca veio pra cá. Mas pelo menos ele pagava o aluguel, o que foi muito digno da parte dele, sabe? Eu não sei como ele fazia pro pai dele pagar um aluguel de uma casa que ele nem sequer ia. Quando eu espirro na frente do meu pai, ele me cobra o lenço. E sabe, alugar uma casa não é igual pedir uma pizza. Tem várias partes, etapas burocráticas. É bem impossível você desistir no meio de tudo se você não tá pronto. Então começamos a trabalhar e eu comecei a investir o pouco dinheiro que sobrou em equipamento pra fazer os vídeos, sabe? A gente notou que o Verme do Caralho era menos proativo que a gente, mas eu achei normal, sabe? Era um período de adaptação, como eu tô nessa caminhada há muito mais tempo que os outros, eu achava que era normal, sabe? Que eu segurasse a barra até ele se acostumar. Você pode achar que não, mas idealizar um projeto no YouTube do zero, sem o apoio de uma estrutura, sem patrocínio, sem porra nenhuma, fazendo tudo no sangue, tava dando mais trabalho do que o Fábio Assunção numa festa open bar. Canais grandes têm uma equipe de dezenas de pessoas e nós éramos em 3. E muitas pessoas acham que a vida de youtuber é muito fácil, e vocês não são os únicos, porque o Verme do Caralho também achava. Pra ele, entrar num projeto esperando fama e dinheiro fácil e ter que trabalhar pra cacete durante um bom tempo sem retorno nenhum, era tipo abrir um Kinder Ovo e ter um quebra-cabeça dentro, e depois que você montasse o quebra-cabeça tava escrito pau no seu cu. Inclusive, eu conseguia notar muito claramente a mudança de postura dele quando a gente era chamado pra algum evento
evento, alguma festa ou alguma coisa assim que dava pra gente um gostinho do sucesso antes da gente voltar pra merda, ele se comportava como se aquele fosse o lugar de direito dele. Eu nunca me senti confortável em evento chique, sabe? Eu sempre me pergunto 20 vezes pro garçom se a bebida é de graça antes de eu pegar. Eu tenho vergonha de falar com gente famosa, mas ele não, ele forçava amizade com todo mundo, ia se entrosando no meio dos famosos, parecia o Amaury Jr. Em certos momentos a gente se via comendo arroz com ovo à luz de vela, porque ninguém tinha pagado a conta de luz, e aí a gente era chamado pra um evento pra, sei lá, ir tomar champanhe com Datena e depois voltava pro arroz com ovo. Aconteciam umas coisas maneiras, mas a gente tava no geral na merda. Cortavam a água ao mesmo tempo que tinha enchente, ou seja, tinha água em todo lugar menos onde era pra ter. As coisas foram ficando cada vez mais difíceis e sempre que o Raul me chamava atenção a respeito da falta de vontade do verme do caralho, eu relevava, eu falava, não, ele só deve estar passando por algum perrengue, sabe? Algum dia talvez eu esteja mal e precise que vocês cubram por mim. A gente já tava achando meio esquisito tudo isso, até o verme do caralho convocar uma reunião e falar que ele ia sair da casa. O motivo, a casa tava sempre, abre aspas, suja, segundo ele. Quem ouve pensa que a gente cagava na mão e tacava na parede. Claro, a gente não tinha tempo pra deixar a casa impecável o tempo todo. A gente trampava o tempo todo e às vezes não tinha dinheiro pra, sabe, comprar produto de limpeza, quanto mais pra pagar uma empregada. Até hoje dá pra usar o papel higiênico daqui de casa pra ralar cenoura. A casa às vezes ficava empoeirada, mas não era um motivo pra você jogar todo o investimento pro ar, sabe? Eu já vi gente destruir a própria carreira por causa de pó, mas geralmente é por causa de outro tipo de pó. Mas mesmo assim, a gente, em meio a todos os perrengues, se mobilizou pra deixar a casa limpinha pro Dondô. Mas ele continuou reclamando, parecia que ele tava tentando arrumar um motivo, sabe? Disse que ele tava com medo de ser demitido e tudo mais, e eu falei, cara, se você for demitido do seu emprego, a gente arruma outro trampo, a gente cobre pra você, sabe? Eu queria que ele soubesse que não eram esses detalhes que fariam a gente querer tirar ele do projeto. Só que depois ele não foi demitido, ele se demitiu. Ele tava sempre falando que precisava mandar dinheiro pra mãe, que tava precisando de dinheiro, de grana, o caralho tava fudido, pedindo emprestado, e eu achei meio curioso ele se demitir de um emprego estável, sendo que ele estava sempre falando que precisava de dinheiro. Sem emprego, ele parou de contribuir com as coisas da casa, eu basicamente estava sustentando o marmanjo, e depois de uma semana ele ainda trouxe o namorado gordo dele pra morar com a gente. O fato do cara ser gordo não é crucial pra história, mas eu quero chamar ele de gordo. Ele disse que ele também tinha perdido o emprego e tava fudido e blá blá blá, e eu já tava cogitando ou dar a bunda ou fazer vídeo com Nutella pra pagar as contas. E tem duas pessoas morando de graça nessa porra, sem ajudar em porra nenhuma dos projetos. E o curioso é que sempre que eu chegava em casa a geladeira tava cheia de guloseimas. Uma das 20 vezes que cortaram a luz aqui de casa, eu tava contando moeda literalmente pra ir pagar a porra da conta, e os dois me observaram indo pagar a conta de luz sem falar um pio. E aí quando eu voltei, tinha um monte de sorvete da geladeira, sorvete, refrigerante de marca cara, tá ligado? Eu não tomo sorvete, filha da puta. Eu sou judeu, eu sei o preço de tudo, ó caralho. Eu sei que com aquele dinheiro daquelas compras dava pra ter pagado uma porra de uma conta de luz. Eu não tomo sorvete, eu não tomo Coca-Cola, nem o Dolinho é meu amiguinho, sabe? Não dava pra pagar a conta de luz, mas dava pra fazer a manutenção da porra da diabetes dele. Mas eu guardava toda essa indignação pra mim mesmo, sabe? Eu achava que era coisa da minha cabeça, eu sempre tive um problema em não confiar nos outros, e eu queria me permitir confiar 100% num ser humano. Toda semana o verme do caralho vinha pedir dinheiro emprestado. Uma hora porque o pai tava precisando, outra hora porque o irmão dele tava cheirando crack e tava precisando. Eu não tinha nada, não tava ganhando nada, tava me fudendo pra sustentar a casa, e toda hora eu dava o meu dízimo, sempre que ele precisasse eu arranjava a porra do dinheiro pra dar pra ele. Isso foi acumulando ao longo do tempo. Eis que no meio dessa situação toda, a gente tava recebendo uns amigos aqui em casa, e eu e o Raul estávamos um tanto quanto bêbados, e aí a gente vê o verme do caralho e o namorado gordo dele levando as coisas dele pro carro. Ele aproveitou a situação da gente tá cheio de convidado e com álcool no cérebro pra simplesmente meter o pé da casa sem que a gente pudesse impedir ele. Lembra que a casa tava no meu nome? Então, ele levou as coisas dele, levou o meu dinheiro embora, nunca mais apareceu, e ainda fez questão de avisar o outro playboy entrosão lá pra ele também parar de pagar o aluguel. Tipo, se você não tá pagando, eu também não vou pagar. Ele queria que a gente tivesse que parar com o canal, porque ele não queria que existisse uma possibilidade, uma chance da gente dar certo depois disso e ele pensar, olha só o que eu poderia ter.
Ele queria ter a certeza que não ia se arrepender da decisão de meter o pé, largar tudo e passar a perna na gente. Depois eu descobri que o plano dele era muito mais elaborado, sabe? Ele tava pedindo dinheiro emprestado para várias pessoas ao mesmo tempo, mas sem comentar um com o outro. Ele chegou a pedir R$2.000 pra minha ex-namorada. Até onde eu sei, ele pode estar morando no México, porque ele cortou o contato com todo mundo, ninguém consegue achar ele. E me dá arrepio só de pensar, sabe? Como é que eu pude confiar tanto a ponto de arriscar perder tudo pra ajudar um cara que eu considerava meu irmão. E não tem reviravolta nessa porra, eu tô me fudendo até hoje. Moral da história, não tem moral. Quando eu descobrir, eu aviso pra vocês. E é isso aí, se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei aqui embaixo, se inscreve no canal, clica no sininho para você poder receber as novas atualizações do canal. Tá tendo vídeo novo toda terça, quinta e sábado, sendo que quinta-feira geralmente é o VagaCast, que é aquele bate-papo com convidados. E é aquela coisa de sempre, se você gostou, compartilha com seus amigos, é muito importante para mim. Se você quiser trocar uma ideia, falar comigo, me segue nas minhas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Tá tudo aqui embaixo. E é isso aí, até logo, beijinhos, tchau.